Poetisa, dramaturga, professora universitária e crítica literária. É membro da Academia Mato Grossense de Letras e há anos se dedica ao fortalecimento da cultura de Cuiabá e Mato Grosso. No Palavra Literária de hoje, Marília Beatriz Figueiredo Leite. Marília Beatriz de Figueiredo Leite nasceu no Rio de Janeiro em 3 de setembro de 1941. É filha de Gervásio Leite e Nilce de Figueiredo Leite. Formou-se em Direito pela Universidade do Estado da Guanabara, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atuou como advogada e professora em faculdades de Direito. É mestra em Comunicação Semiótica pela PUC de São Paulo. Entre muitos outros livros, publicou Designação, Arquigrafia do Prazer. Ela também publicou ensaios em parceria com intelectuais como Silva Freire e Vladimir Dias Pino. Ocupa a cadeira número 2 da Academia Mato Grossense de Letras. Recebendo aqui no Palavra Literária, Marília Beatriz Figueiredo Leite. Marília, muito obrigado por aceitar nosso convite, por sentar aqui nesse estúdio e contar um pouco da tua história, enquanto essa mulher maravilhosa que é, e principalmente enquanto escritora, crítica literária. Bem-vinda. Muito obrigada, eu tenho um prazer muito grande porque eu estou sabendo da repercussão do programa. Então ainda mais aqui no espaço desta cidade que a gente tem pouca saída para falar de cultura e de letras. Muito obrigada, Raul, muito obrigada à produção. Bom, eu queria começar perguntando sobre o que te influenciou, ou como a sua atuação enquanto você fez mestrado, você foi professora acadêmica, de que forma isso contribuiu para a sua produção? Eu comecei quando eu vi meu pai escrevendo. Comecei quando eu vi minha mãe me levando para ver concertos no Rio, para ver shows, para ver ópera. E aí eu voltava para casa e ela me dizia, o que você achou? Você tem que escrever. E aí eu comecei a escrever. E depois, quando eu já estava no Colégio Notre Dame, no Rio de Janeiro, uma professora falou, olha Marília, você vai fazer uma redação. Tem um concurso na Rádio MEC, que era a Rádio Ministério da Educação e Cultura, e você pode concorrer. E eu escrevi um conto e eu ganhei o prêmio com esse conto pequeno. E a partir daí eu achei que eu devia ser alguma coisa. E de repente eu conheci a filha do Dias Gomes, que é uma grande poeta chamada Denise Emmer. E ela me apresentou uma das maiores poetas brasileiras, que é Olga Savari, para quem eu comecei a escrever e verifiquei, aí sim, aí vem meu mestrado, onde eu verifiquei a possibilidade que eu tinha de fazer cortes críticos, fortuna crítica, com autores de várias modalidades, né? Dentre esses livros que estão aqui, queria que você falasse um pouco sobre cada um. Você trouxe alguns livros são suas obras e outros são as suas participações enquanto crítica de literatura. Por favor. Dá licença. Vamos lá. Eu vou começar pelo mais antigo, que é meu mesmo. Por aqui você vê que ele está bem antigo. Quando é que foi esse aí, Marília? Esse livro, vamos ver se eu me lembro, foi em 1983. Foi o primeiro livro meu, né? Aqui tem já um poema que indica que eu vou começar a reduzir a minha linguagem poética. Por quê? O poema, ele deve dar indicações emocionais a você ou estéticas do que você quer dizer. Se você começar a narrar poeticamente, você não está fazendo poesia. Você
está fazendo uma narrativa poética. Este livro que eu vou mostrar em seguida, eu acho a capa dele muito interessante. É um livro que é fruto do meu mestrado, onde eu faço uma análise, e é mais uma coisa que acentua essa situação minha de um olhar crítico, onde eu faço análise de um romance de Oswaldo de Andrade, que é um bem complicado autor brasileiro. Esse livro é sobre a morte. Mas que morte? A morte de qualquer pessoa e a minha. E tem algumas coisas, tem gente que lê o livro, não entende nada e fala, ai, que livro triste. O livro não é triste. Tem um dado momento que eu falo que o morto podia tocar blues. Não é? Eu acho que ele é um livro com uma escrita pontual sobre um assunto delicado, mas que a gente tem que enfrentar, não é? E por que viver de véspera? Porque todo mundo vive pensando na morte. E antes mesmo, e as pessoas que escreveram, eu sou muito feliz porque quem apresentou, quem fez o pós-fácil desse livro é uma pessoa que eu admiro, que eu acho que é uma das maiores poetas daqui, que é Lucinda Nogueira Persona, e ela fez o pós-fácil. E quem fez a apresentação foi Eduardo Maon, que eu acho que ele brincou um pouco com o meu livro, sabe? Como eu gosto dele, tudo bem. Eu queria, para finalizarmos esse bloco, esse primeiro momento, que você deixasse uma mensagem para os leitores, para os escritores, para futuros leitores, futuros escritores, diante de tudo que você já viveu e experimentou, convidar aqui para que eles façam uso das suas escritas, dos seus pensamentos, que publiquem. Primeira coisa que uma pessoa média que olha o mundo tem que fazer é olhar o mundo. Se você não olhar o mundo com um olhar certeiro, você não vai dar para nada na área da arte, da cultura, especialmente da literatura. Você tem que sorver este universo, cada palavra, cada gesto, cada olhar, sabe? Então, apreciar é a primeira questão. Segundo, ler. Sem ler, não vai saber escrever nada. E terceiro, que eu acho que é o mais difícil, ter humildade como escritor. A posição do escritor não é saber escrever, é tornar um mundo melhor através da escrita dele. Isso é que eu tenho a dizer. Maravilha. Muito obrigado por enquanto. Para mim, sempre um prazer falar com você. E um prazer tê-la no primeiro momento aqui no Palavra Literária, dedicado hoje a Marília Beatriz Figueiredo Leite. Muito obrigada a você, o prazer foi meu, redobrado, falar com você num programa produzido por um amigo e por estar com pessoas tão interessantes. Muito obrigada. Muito obrigado. As biografias estão entre os livros mais vendidos no Brasil e no mundo. Por terem espaços garantidos entre o público, costumam ser muito adaptadas ao cinema. É o caso de Infiltrado na Clã. A adaptação para as telonas rendeu a Spike Lee o Oscar de melhor diretor. O longa-metragem conta a história de um policial negro americano que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan, uma organização secreta conhecida por disseminar o racismo. A história se passa na década de 70. Por ser negro, o policial não consegue participar pessoalmente das reuniões da organização e conta com o apoio de um colega para colocar seus planos em prática. Esse colega se chama Flip, um homem branco que nunca se preocupou com o preconceito porque nunca o sentiu na pele. Através da experiência de se infiltrar na clã, Flip começa a refletir sobre sua origem judia, sobre o racismo e passa a ver o mundo sob uma nova perspectiva. E no próximo bloco nós vamos conhecer mais sobre a trajetória da escritora Marília Beatriz. Não saia daí!
No quadro Palavra Cênica de hoje, nós convidamos o escritor e multiartista Caio Augusto Ribeiro para fazer a leitura de um poema da escritora Marília Beatriz. Eu quero entregar minha essência ao beco escavado em mim. O cortejo é um berço e no fim uma caixa. Entre o berço e as caixas, um amplo salão de máscaras. O quartinho de uns guardados misteriosos, a vala com alguns rasgados pedaços de papel. O rio serpente de mim, a cor do ventre do mundo. Escolho durante um certo tempo o baile e vou abraçando e desabraçando. A impressão é sempre o fantasma que eu vou deixando por trás de tudo. Nunca sei se acerto ou se erro, mas sempre sei que é sempre instante e importante. Muitas vezes resvalei em pingos de luz e me abstive deles por medo ou por força. Muitas vezes me emprenhei em alguém e jamais fiz jejum qualquer de quem quer que fosse. A vontade, esta volição universal de me impulsionar, não por fora, que por fora é só o que me vem, mas por dentro, que por dentro, este sabor de divisar, de empregar, de qualificar. Esta qualificação coerente ou incoerente não me importa a marca de nada. Mas tenho que ser ferrada e é a vida que me ferra. Dizem que eu também fujo e devem estar certos. Mas me ocorre perguntar se fugir é procurar conciliar a aparência? Se fugir é guardar o cofre cheio de borboletas que poucos conhecem em mim? Se fugir é não me empenhar com superfície? Se fugir é não querer a essência? A felicidade inconstante fuga de mim mesmo. Não me importa o sinal, mas eu vou fazendo marcas. Bato um prego em você, homem, e você me escapa. Ponho amarras em você, mulher, e você escorrega e foge. E quando os meus presos começam a correr, eu sinto que de todas as gaiolas do mundo se desprendem os meus passarinhos. Meu sorriso, meu irmão, minha água luz do dia, minha pena sentindo de chão. A convidada deste Palavra Literária de hoje tem muita história para contar. Marília Beatriz é, além de tudo, uma entusiasta da cultura de Mato Grosso. E nos contou um pouco mais sobre suas influências e as experiências que a trouxeram até aqui. Continuando, agora na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça com Marília Beatriz Figueiredo Leite. Marília, minha amiga, por que a Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça para esse bate-papo? Porque representa muito na minha vida. Eu tive muita influência aqui, eu digo que eu sou adotada pela biblioteca e, sobretudo, tem uma coisa fundamental. Meu pai foi diretor daqui, Estevão de Mendonça era amigo da minha família, como Rubens, o pai, o filho dele, e eu me sinto, então, na minha casa. E eu estudei aqui, quando aqui chamava Escola Modelo Barão de Melgaço. Marília, já falamos um pouco da sua ligação com a biblioteca, por que de estarmos aqui nesse bate-papo. Eu só queria que você contasse um pouco das suas experiências, vivências, não só na literatura. Atriz, diretora de teatro, cinema, rádio, por favor. Essa história da rádio é muito emocionante. Eu fiz rádio aqui em Cuiabá, um programa chamado Falando de Cinema, na Rádio Cultura, e foi uma emoção muito grande durante muito tempo. Aqui tinha 3 cinemas, Bandeirantes, Cine Teatro e Tropical. E eu ia em todos e sempre quando eu passava, ia ver os filmes do Cine Teatro, eu falava no dia seguinte na rádio: olha, vocês não vão assistir porque tem que levar uma toalha para torcer porque cai sangue. Aí o dono do cinema ia lá falar comigo: a senhora não fala assim, mas tenho que falar. Eu acho que uma outra grande experiência que eu tive aqui foi montar
a peça que o menino falou o poema, o Caio falou o poema Baseada hoje. no poema. Exatamente. Tinha Luiz Carlos Ribeiro, Carlinhos. Muita Exatamente. gente Claudete Jaldi, tem uma turma grande ali. Wagton, só não tem Ivan Belém, que depois veio comigo, agora bem recentemente, no centenário de Rubens de Mendonça, em centenário de meu pai, que eu criei um grupo chamado Os Crônicos e eles vieram se apresentar. De repente que nós deixamos passar aí direto sobre aquela história do livro de poucas edições, né, que 300 edições no mundo, que é uma das coisas que existem no teu escritório, que é uma coisa belíssima, que se nós pudermos invadir lá e mostrar umas imagens, nós faremos. Pois é. Fala um pouquinho disso, dessa companhia desses livros que vem desde o teu pai até os dias de hoje, tanta coisa que você pôde ler e que você leu. Quem é que te inspirou a ser uma leitora e quem te fez despertar ser uma escritora? Olha, eu já disse hoje que são duas faces da leitura. Uma da minha mãe, que me obrigava a ler a música. Eu era obrigada a ler, porque música não é só ouvir. Não. Você tem que saber ler e entender a música. Não tem só uma melodia, tem uma informação, tem uma letra. Exatamente. Tem uma emoção. Sim, um e sentimento. é preciso você entender isso e ler isso. Então minha mãe me levou para esse lado. E era mais um lado, digamos, mais operístico, mais de música clássica. Meu pai me abriu o mundo dos livros, mas não foi só dos livros. Meu pai era bem interessante porque o negócio dele era jazz. Ele gostava de um pessoal muito à frente naquele tempo, por exemplo, Billie Holiday, Louis Armstrong. A Lady Day. É isso aí, eu tinha que escutar com ele e depois ele falava para mim, agora vamos cantar My Funny Valentine. Mas como eu não sei cantar isso? E aí, quando ele falava isso, ele falava, chegou, vamos ler. E ele lia em conjunto para mim. Meu pai foi uma aula, na verdade. Além de ser meu pai, ele não foi professor, ele foi aula. Porque ele teve, como eu te falei, uma experiência muito grande com Claude Lévi-Strauss. E isso influenciou muito a visão dele do mundo, a visão dele com relação aos indígenas. Ele era um homem contemporâneo com relação a isso. E ele era contemporâneo mesmo. E eu acho que essa contemporaneidade veio um pouco para o meu lado, sabe? Eu me acho assim, metida, no bom sentido. Eu acho que a coisa mais importante para mim, isso é que eu quero falar, não é a palavra escrita, é a palavra vivenciada, que sai do livro e está dentro de você. E você carrega até quando você morrer. Eu acho que, por exemplo, num lugar como esse, nós temos que entender que aqui é um local sagrado. E que este local sagrado não é para a gente vir aqui, abrir livro e sair. Abre o livro e carrega o livro dentro de você, na sua emoção, no seu coração. Obrigado. De nada. Eu fico até um pouco emocionado. Obrigado por esse bate-papo. Vida longa a sua história. Muito assim obrigada. Como do teu pai, que nos deixou tanta coisa boa, um legado interessantíssimo. Muito obrigada. Que você continue nos ensinando. Eu fico feliz porque eu sempre te admirei, sempre gostei de saber de onde que você vem, qual a sua origem, e fico muito feliz de poder estar num programa que o produtor é meu amigo e que você tem essa equipe simpática, maravilhosa. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço em nome da equipe toda. Até a próxima. Obrigadão. Você pode conhecer mais sobre Marília Beatriz de Figueiredo Leite pelo Facebook. Basta procurar pelo nome da escritora.
E no próximo bloco tem um rolê literário. Nós vamos conhecer um pouco mais da biblioteca da Universidade Federal de Mato Grosso e o descolado sebo Tchá por Discos. Não saia daí que eu volto já já. Marília Beatriz tomou posse na cadeira de número 2 da Academia Mato Grossense de Letras. Essa cadeira já foi ocupada pelo seu pai, o desembargador Gervásio Leite, que é tema do álbum de memória de hoje. Gervásio Leite nasceu em Cuiabá, em 1916. Em 1938, diplomou-se pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Ingressou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso como desembargador em 1964, tendo sido presidente do Judiciário Mato-Grossense 2 anos mais tarde. Lecionou na Faculdade de Direito de Cuiabá e, mais tarde, na Universidade Federal de Mato Grosso. Foi deputado estadual e também atuou como jornalista, participando da fundação do jornal O Estado de Mato Grosso. Entre suas obras estão Cuiabá, Terra Agarrativa e Linda, Oração do Jubileu, Aspecto Mato-Grossense do Ensino Rural e Limitações dos Direitos do Homem. Faleceu no Rio de Janeiro em 1990. Teses, dissertações, monografias, livros técnicos e muita literatura. A biblioteca da UFMT tem um acervo rico, diversificado e à disposição do público. O rolê literário leva você para conhecer um pouco mais desse lugar que tem cheiro de conhecimento. Confere aí. A UFMT foi criada em dezembro de 1970 e a Biblioteca Central 2 anos depois, por meio de uma resolução do Conselho Diretor da UFMT. Então ela foi criada em 1972. Sim, no começo, né, a biblioteca já tinha um caráter, além de atender aos cursos de graduação, também de atender a comunidade. Então ela tinha esse caráter já desde 1972, de atender a comunidade para suas atividades de ensino e pesquisa, né, estudo em geral. Nosso acervo atualmente, o acervo da Biblioteca Central, compreende mais de 230 mil obras, das quais, assim, tratando-se de literatura, obras literárias mesmo, os materiais literários, romances, ficção, poesia, já ultrapassam 20 mil obras, né? Então, o aluno, pesquisador, o visitante que vem ao UFMT pode vir à Biblioteca Central, que, como o professor Paulo Sperry diria, já disse em outras ocasiões, é a porta de entrada da UFMT, né? O cartão de visita da UFMT é a Biblioteca Central, e o visitante também da comunidade pode vir, acessar essas obras, consultar, conhecer e, assim como toda a estrutura da UFMT, né, ele pode também usufruir dessa estrutura aqui magnífica que é a Biblioteca Central. Dentro dessa estrutura, o aluno pode utilizar os computadores aqui do saguão que estão disponíveis para uso sem restrições, né, sites, comunidades, sites de estudo, vídeo, estão liberados aqui. Então tem esses computadores. Tem um laboratório que é para uso específico da comunidade acadêmica para as capacitações que são ministradas na biblioteca. E tem também nos pisos, temos computadores disponíveis para que os alunos possam fazer consultas do catálogo eletrônico. Além disso, o usuário também ele pode utilizar as cabines de estudo, ele pode acessar os espaços e se requerer a coordenação para algum tratamento, né, para fazer alguma apresentação, para ter as cabines fechadas para ele poder ter um atendimento diferenciado. Amantes do disco de vinil têm um lugar certo para compartilhar essa paixão. É o sebo Tchá por Discos, que contém mais de 5 mil discos no seu acervo, além de CDs, DVDs, fitas e, claro, livros, muitos livros. Confere aí. A gente começou em 2016, para 17, a gente já era amigos, acabamos nos aproximando e ela tinha uma parte de discos, né, que era a coleção da família dela e tal, um pouco que ela tinha. Eu tinha uma coleção de discos herdada pelo meu pai, um pouco eu fui comprando aos poucos. E a gente acabou se apaixonando e veio a ideia de montar um sebo, né, juntar tudo. Montamos inicialmente um sebo de discos que trabalhasse de forma itinerante, saindo pelos bares ou pelos eventos da cidade para
poder estar oferecendo esse tipo de alternativa para os colecionadores, né? E aos poucos foram sendo agregado outras coisas, né? Os brinquedos antigos, algumas coisas relacionadas à antiguidade, referente ao audiovisual também, CDs, DVDs, e agora, recentemente, a gente incluiu no nosso menu um pouco de livros. Esse poder ter acesso aos livros vai dar pro público assim que curte música mais informações, porque nós pegamos uma vertente de músicas, de livros de literatura relacionada a músicas, a artistas, né? E outro ponto dos livros de música é que, querendo ou não, você vai juntar a história, né? Tem muita informação que a gente não sabe. Por que aquela música foi censurada? Por que esse disco tem tal valor? Ou por que esse foi o ápice do artista, né? Como que ele chegou? Ou qual foi o caminho dele? Isso é muito importante. E o livro, ele dá isso para a pessoa ter mais uma intimidade com o artista que ele é fã. Esse trabalho que a gente faz, vamos dizer assim, envolve um sentimento, porque envolve um passado com um presente, gera um futuro melhor ainda, né? E a cultura do sebo, eu acho, assim, acredito que todo mundo tem que valorizar, porque querendo ou não, é uma cultura que busca, assim, remete-se a um passado, a um sentimento antigo, mas que é um sentimento mais real, não um sentimento virtual, vamos dizer assim. E aí você vai criando um afeto, tanto é que começou com um disco, mas hoje nós nunca imaginávamos ter os livros, mas a gente viu a necessidade da pessoa querer algo a mais, né? Então, gente, vamos nos sebinhos, valorizem os sebos da cidade, dão apoio pra gente, não é coisa, assim, é usado, mas não é não é que é qualquer coisa, mas tem um valor, uma história nisso que a gente faz, né? E os sebos mudaram muito, não é um lugar mais, assim, o pessoal pensa que é um lugar fechado, tudo. Não, é uma coisa alegre, que você conta intimidade, você sabe da vida da pessoa, né? A pessoa te dá uma liberdade, cria uma intimidade. Nisso a gente já criou muitas amizades, assim, que a gente já até saiu com as pessoas, entendeu? Então o sebo tem uma coisa mais intimista. Você sabia que os escritores Hilda Hilst e Ricardo Guilherme Dick chegaram a trocar cartas e se encontrar pessoalmente? Pesquisas biográficas sobre Hilda Hilst mostram a admiração que ela nutria pelo escritor matogrossense Ricardo Guilherme Dick e pela obra dele. Em março de 1986, a escritora anotou em seu diário: Carta do escritor Ricardo Guilherme Dick. Livros, lindíssima linguagem. Em Dick, Hilda encontrou profundas afinidades literárias, chegando a declarar em entrevista ao Jornal do Brasil que o texto de Dick era mais bonito que o de Guimarães Rosa, outro autor muito apreciado por ela. Outros relatos nos diários de Hilda mostram que ela lia com frequência e fala dele efusivamente. Dick e Hilda estiveram juntos uma única vez, em Campinas. Segundo relatos, a grande timidez dele não permitiu que se sentisse à vontade diante de uma de suas maiores incentivadoras. Em sua última entrevista, em 2003, ao jornal O Globo, Hilda voltou a citar Dick como um dos maiores escritores brasileiros. E você confere agora a nossa dica de leitura de hoje. A dica de leitura que eu trago hoje para vocês é Liu Arruda, Passagem de um Bufão, é um livro do Ivan Belém. Esse livro também é a tese de doutorado do Ivan e ele conta um pouco da trajetória do Grupo Gambiarra. O Grupo Gambiarra foi o primeiro grupo de teatro de rua de Cuiabá e a passagem do Liu Arruda por esse grupo. E muitas outras histórias. Você que é um apaixonado pelas artes cênicas, não pode deixar de ler Liu Arruda, A Trajetória de um Bufão, de Ivan Belém. O Palavra Literária de hoje termina aqui. Esse foi o último episódio dessa temporada. Que venham mais programas, mais livros, mais escritores e mais leitores. A literatura produzida em Mato Grosso agradece. Até lá!
Assembleia Legislativa. Perto de você, para a mudança acontecer.